gente tem estado aqui estudando Abacuque, essa exposição de Abacuque, por 3 meses, né? Um pouco mais de 3 meses que nós estudamos Abacuque, tá bom? E antes de a gente fazer a leitura, certo? Do versículo 19 aí de Abacuque, no capítulo 3, eu quero tecer alguns comentários do que temos visto até aqui, certo? Se você observou durante essa exposição, do início dessa exposição de Abacuque, como é que Abacuque começa o seu livro? Abacuque começa o seu livro com choro. Abacuque começa o seu livro com choro. E como é que ele termina o seu livro? Com alegria. Ele termina o seu livro cantando. Então ele começa reclamando, ele começa chorando, ele começa lamentando e termina agora o seu livro com essa alegria, certo? Mas o que produziu essa mudança em Abacuque? O que foi que aconteceu entre o começo de Abacuque e o final de Abacuque que gerou essa mudança? Sair dessa tristeza, desse choro, para essa alegria. Amados, o que aconteceu foi que ele teve a certeza da soberania de Deus na história. Ele entendeu a soberania de Deus na vida do seu povo. Abacuque que começa em dúvida, começa deprimido quanto ao rumo da história, quanto à justiça e à retidão de Deus, ele termina agora com coragem, com alegre confiança na provisão e no poder sustentador do nosso Deus. E nós vimos isso aqui, nós vimos Abacuque questionar muitas coisas, nós vimos Abacuque aprender muitas coisas, e vimos Abacuque crescer em sua compreensão de Deus, crescer em sua compreensão dele mesmo, crescer em compreensão da justiça de Deus, mesmo quando tudo ao seu redor parecia não fazer sentido, mesmo quando tudo ao seu redor parecia não ter perspectiva de melhoras, não ter nenhum sentido, mas ele cresceu nisso tudo. E nós podemos fazer aí um grande contraste entre a conclusão dessa profecia e a perplexidade que atormentava Abacuque no início do livro. Ele tinha muitas perguntas, muitos questionamentos, e em Deus ele encontra todas essas respostas. As respostas que ele encontra em Deus foram suficientes, era o suficiente para todos os seus problemas. E agora no capítulo 3, versículo 19, nós encontramos Abacuque em um momento de decisão. Apesar do medo, apesar da incerteza, apesar aí da devastação,
Oi, som. Enfrentará a justiça de Deus, mas também a Babilônia. Todos os povos vão enfrentar a justiça de Deus. E aí Abacuque diz: Senhor, eu não entendo isso. Senhor, eu não consigo compreender. E quando a justiça de Deus perfeita, a soberania dele na história é manifestada, nós chegamos no capítulo 3, onde Abacuque diz: Senhor, eu ouvi essa palavra e o meu íntimo se comoveu. Aviva a tua obra, ó Senhor, nos nossos dias. Faze-a conhecida a tua obra. E aí Abacuque faz uma viagem no tempo, vê os grandes feitos de Deus na história, e ele encontra descanso nisso, e ele encontra paz, para dizer nos versículos 16, 17 e 18, dizendo: ainda que tudo de ruim aconteça, ainda que as coisas não deem certo, ainda que tudo me falte, ainda que eu não tenha como viver, ele diz: ainda assim eu vou me alegrar no Senhor. Amados, Abacuque quer mostrar ao povo judeu que não importa o quão difícil esteja a situação, é possível se alegrar na justiça e nos propósitos de Deus. Esse é o propósito de Abacuque. Abacuque quer mostrar que é possível no meio das situações mais difíceis, é possível para nós, para mim, para você se alegrar. E o interessante é que o cântico de Abacuque não é em virtude da mudança circunstancial. Ele canta não é porque a situação mudou, as circunstâncias estavam diferentes, de forma nenhuma. As circunstâncias continuavam ruins, mas agora a presença de Deus encheu a sua alma. E é por isso que aqui no capítulo 3, versículo 19, que nós leremos, nós podemos encontrar o tema, que Deus é a minha força nas alturas. E esse é o tema de Abacuque, capítulo 3, versículo 19. Deus, a minha força nas alturas. E se você encontrou o capítulo 3 de Abacuque, versículo 19, eu convido você a ficar de pé para nós fazermos a leitura desse pequeno versículo. Fazemos a leitura pública da palavra de Deus. Abacuque capítulo 3, versículo 19. Amém? Diz assim a palavra de Deus: o Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Para o cantor mor sobre os meus instrumentos de corda. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, pela tua bondade e tua misericórdia sobre nossas vidas. Obrigado pela leitura pública da tua palavra, Senhor. E nesse momento nós pedimos a Deus a tua direção, que o Senhor nos conduza, para que tenhamos aqui um tempo de crescimento, de edificação, que possamos ouvir a tua voz, e que possamos ser trabalhados por ela, para a glória do teu santo e precioso nome. Tira tudo aquilo que tenta cativar a nossa atenção, mudar a nossa atenção da tua palavra, para que nós sejamos cativos da tua palavra, Senhor, e que o teu Santo Espírito opere santificação em nossas vidas. Essa é a nossa oração e o nosso pedido. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Bom, nós vimos aqui, né, Abacuque capítulo 3, versículo 19, Abacuque aqui, ele conclui a sua jornada de questionamentos, de medos e declarações de fé, com uma afirmação poderosa de confiança e força. O Senhor, Deus, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Aqui o profeta ele está revelando a sua fonte de alegria e de confiança, o próprio Deus. E amados, esse versículo 19 não apenas encerra o livro, mas também sintetiza aqui a transformação que aconteceu com Abacuque. Ele mostra a transformação
que aconteceu na vida do profeta. E nós vamos ver aqui nesse versículo, nessa primeira parte do versículo, Abacuque fala 3 coisas a respeito de Deus, interessantes aqui. Ele vai dizer: o Senhor Deus é a minha força, o Senhor Deus fará os meus pés como os das servas, e o Senhor Deus me fará andar sobre as minhas alturas. Ele fala 3 coisas acerca de Deus que merecem nossa atenção para que possamos compreender o encerramento aqui do livro de Abacuque. A primeira coisa que ele diz é que Deus é a sua fortaleza. Deus é a sua força. E amados, fortaleza aqui no Antigo Oriente era sinônimo de segurança. A pessoa que estava sendo perseguida pelos seus adversários, pelos seus inimigos, se essa pessoa conseguisse chegar a uma cidade murada, se essa pessoa conseguisse chegar a uma fortaleza, ela então estaria segura. Então ela encontraria segurança, ela encontraria firmeza quando ela chegasse em uma fortaleza. E o interessante aqui é que a fortaleza a qual Abacuque se abriga não é a fortaleza de Jerusalém. Não é no Monte Sião, sobre o qual Jerusalém estava erigida, mas na fortaleza celestial, nos braços de Deus. Ele diz: o Senhor Deus é a minha força. Eu não confio em mais nada. Eu não confio em minha fortaleza, não é mais nada, somente Deus. E amados, Abacuque fala isso porque tudo aquilo que Abacuque confiava seria assolado, seria destruído aí por Nabucodonosor. Os judeus, se confiassem no templo, Deus disse: o templo será destruído. Se os judeus se confiassem nos sacrifícios, os sacrifícios seriam cessados. Se eles se confiassem na arca, a arca seria tomada. Abacuque, então, tudo que ele poderia confiar, qualquer coisa que poderia dar um certo tipo de segurança para ele, seria destruído, seria assolado. Contudo, porém, Deus continuaria a ser a fortaleza do justo. Abacuque faz essa declaração: o Senhor Deus é a minha segurança, a minha força virá dele. Ainda que tudo seja roubado, ainda que tudo seja saqueado, eu não confio em mais nada senão somente Deus. E amados, isso é uma afronta para todos nós. E isso merece uma reflexão minha e de sua parte. Em que você tem confiado? Onde você encontra a sua segurança? Quantos de vocês aqui têm confiado em outras coisas mais do que em Deus? Muitas vezes a gente tem a confiança na nossa conta bancária. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter muito dinheiro, porque quando eu tiver muito dinheiro, aí eu estarei seguro. Muitas vezes nós colocamos a nossa segurança numa previdência. Não, eu tenho que estabelecer uma previdência, porque quando eu tiver a previdência, então eu estarei seguro. A minha confiança, às vezes, pode estar nos meus planos, na minha expertise. Eu vou fazer assim, eu vou seguir por esse caminho, que quando eu fizer isso, eu então estarei seguro. Quando eu seguir os meus planos, tudo estará seguro. Às vezes você pode confiar em imóveis. Pois eu tenho que comprar casa, eu tenho que comprar muitas casas, porque quando eu comprar muitas casas, então eu estarei seguro. Às vezes nós confiamos na ciência, na saúde. Nós confiamos em tantas coisas, em inúmeras coisas, que sutilmente nos dão a falsa impressão de que você está seguro. Eles passam a falsa confiança a você. E merece a nossa reflexão isso, merece a sua reflexão. O que tem passado a você a sensação de segurança? Em que você se sente seguro? O que ou quem tem sido a sua força? E aí eu pergunto: e o que você faria se de repente tudo isso lhe fosse tirado?
Se você se confia na sua estabilidade financeira, e se isso fosse tirado? Não, pastor, mas eu tenho coragem para trabalhar. E se acontecesse um acidente e você não tivesse mais disposição para trabalhar, condições de trabalhar? O que seria a sua força? E se Deus tirasse a sua saúde? O que seria a sua força? E se Deus tirasse a sua expertise? O que seria a sua força? O que lhe daria confiança? E se Deus quebrar a previdência? E se Deus fazer com que tudo aquilo que você confia fosse tirado? Será que você diria como Abacuque disse? O Senhor Deus é a minha força. O Senhor Deus é a minha fortaleza. É Ele quem me dá confiança. Porque foi isso que Abacuque disse. Ainda que tudo me seja tirado, Deus é a minha força. É Ele quem me faz ficar de pé. É Ele quem me dá segurança. Essa primeira parte do versículo, Abacuque diz isso, Abacuque expressa isso, nos deixando esse princípio, dizendo para mim e para você: a sua confiança não é aquilo que o mundo vai lhe passar. A sua segurança não está algo que pode ser transitório, não é algo que seja transitório. A sua confiança, meu irmão, a sua confiança, minha irmã, tem que estar em Deus. Não em dinheiro, não em remédios, não em estabilidade, nada que pode ser tomado. Que nós possamos dizer como Abacuque disse: Deus é a minha força. Deus é a minha fonte de confiança. Ainda que qualquer coisa me seja tirada, ainda que tudo me seja tirado, Deus continuará sendo a minha força. A segunda coisa que Abacuque fala de Deus é que, além de Deus ser a sua fortaleza, Deus também é a sua firmeza. E Abacuque faz uso aqui de um recurso poético chamado de símile. Ele usa um exemplo para mostrar alguns aspectos. E ele faz a comparação aqui com a corça, as servas, né? E fará os meus pés como os das servas, os das corças, né? Tem aquela música, assim como a corça anseia por água, né? Esse animalzinho pequeno, simples, inofensivo, que tem uma patinha bem fininha, mas que alcança lugares altíssimos. E eu coloco aí, corças eram animais conhecidos daquela região, especialmente pelo fato de serem muito rápidos e com destreza conseguirem subir as encostas montanhosas e pedregosas com muita segurança e muita velocidade. E Abacuque está dizendo: olha, Deus vai fazer com que eu seja como essas corças, essas servas. Ele vai me dar a segurança. Trilhando nessa jornada, cheio de caminhos rochosos, cheia de desafios e obstáculos, e mesmo com tudo isso à frente, Deus haverá de guiar e dar forças para que seus pés não vacilem. Abacuque está dizendo: Deus vai me guiar. Abacuque confia aqui que até o final de sua vida, Deus vai trilhar os seus caminhos, Deus vai firmar os seus pés. Os pés das servas são pequeninos e simples aí quando comparados ao terreno rochoso a qual ela enfrenta. Ela caminha saltitante por terrenos perigosos, e o que a sustenta são os seus pequenos e firmes pés. Assim como o salmista diz, o Salmo 18:33, o salmista vai dizer a mesma coisa: o Senhor é a minha força e fará os meus pés como os das servas, como os das corças. Imagine uma montanha, eu não tenho uma foto aqui, imagine uma montanha alta, pedregosa, aquela que um passozinho falso é o suficiente para que você caia ribanceira abaixo. E esses animais, as corças, as servas, eles subiam esses caminhos rochosos com segurança, pulando. E a sua segurança estava na firmeza dos seus pequenos pés. Pés pequeninos, porém firmes. Porém, pés que não vacilavam.
pés que não escorregavam, eram pisadas sólidas. E o salmista, e Abacuque, usa essa imagem aqui das servas, justamente dizendo e confiando na capacidade que Deus daria a ele de enfrentar esses obstáculos. Ainda que o terreno seja difícil, Deus vai sustentar os meus passos. Ainda que as adversidades estejam ao meu redor, Deus vai me sustentar com graça. Essa imagem dos pés como os da corças é uma promessa de que com Deus você pode andar pelas situações mais complicadas da vida com graça e com firmeza. Nos momentos mais difíceis nós podemos contar com a firmeza. Com Deus estaremos firmes. Se o Senhor for a sua força, Ele te capacita a enfrentar as dificuldades da vida com a mesma firmeza, permitindo avançar mesmo em terrenos difíceis. Mesmo quando passarmos por incertezas, por dúvidas, por momentos difíceis, o salmista está dizendo, e Abacuque também diz: o Senhor Deus fará os meus pés trôpegos, pequenos, com que eles sejam pés firmes, com passadas firmes. Ele não mudará o terreno, Ele não mudará o caminho, Ele não mudará o trajeto, Ele não vai tirar as dores, Ele não vai tirar as pedras, Ele não vai mudar o caminho. Mas Abacuque diz: mas Ele fará o meu pé ser firme, Ele fará o meu pé que não vacile. Isso é segurança em Deus, isso é ter firmeza em Deus. E aí na parte final ele diz que Deus vai o fazer andar nas suas alturas, né? A parte final aí, a parte C do versículo 19: e me fará andar sobre as minhas alturas. Em outras palavras, acima das aflições e das angústias que haveriam de vir, pela fé, ele diz: Deus me fará superar todas essas coisas, todos os desafios, as mais alturas. O Senhor sustentará os meus pés para que eu supere todas elas. Acima das adversidades, passando por elas, Deus me fará andar. Deus fará com que eu saia do pé do caminho rochoso, do pé da dificuldade até as alturas. Deus me fará andar. Deus me tirará, me sustentará, me dará firmeza e fará com que eu chegue nas alturas. Deus será esse que me fará andar sobre as alturas. E o que significa andar sobre as nossas alturas? Primeira coisa, andar sobre as nossas alturas implica em você encontrar segurança e força em Deus, não nas circunstâncias. Me fazer andar sobre as nossas alturas, sobre as minhas alturas, significa você entender que mesmo nos vales mais escuros, mesmo você passando por lutas, alguém lhe caluniando, alguém querendo o que é seu, alguém não lhe reconhecendo, um irmão que não está contribuindo como você espera que ele contribua, cooperando como você espera que ele contribua, mesmo a saúde indo embora, mesmo que as adversidades cheguem, mesmo com todas essas coisas, andar sobre as nossas alturas significa entender que Deus está trabalhando para que eu supere essas adversidades. Eu não vou ficar nessa adversidade, eu não vou submergir nessa adversidade, o Senhor me fará passar por elas. E significa que você tem essa confiança, esse propósito: Deus me fará passar por isso, Deus me fará passar por essa luta. Andar sobre as nossas alturas, a segunda coisa, também te chama a viver acima das circunstâncias temporais, mantendo os olhos fixos na eternidade e nas esperanças que tem em Cristo Jesus.
Isso não vai fazer você negar a realidade das lutas. Não é você negar que exista dor, não é você negar que existe adversidade, mas é você ter a real perspectiva das coisas. É você ter a real perspectiva das adversidades. É você olhar além do imediato. É você olhar acima do que está aos seus olhos, do que está próximo. É você olhar sobre todas essas coisas. E você ter essa paz de que você está caminhando. Pastor, como eu posso aplicar isso em minha vida? Como é que eu posso olhar além do imediato? E eu coloco aí, comece com a escolha de confiar em Deus. Como? O buscando em oração. Buscando aí, se dedicando na sua palavra. E se lembrando constantemente de suas promessas. Entre tantas coisas que nós temos para fazer hoje, eu tenho certeza que se eu perguntar para você hoje, o que é que você fará amanhã, você vai me dizer 1001 coisas. Eu tenho isso, tenho outra coisa, eu tenho isso, eu tenho que fazer isso. E você vai começar aqui a colocar muitas atividades, muitas coisas, muitas prioridades. E como você aplica isso em sua vida? Confiando em Deus e dizendo, entre todas essas coisas que eu tenho para fazer, eu tenho uma prioridade: buscar ao Senhor em oração, ler na palavra de Deus. Entre todas essas coisas que eu tenho para fazer, eu vou servir na igreja, eu vou crescer em comunhão com os meus irmãos. Entre todas essas coisas que eu tenho para fazer, entre essas 1001 coisas, eu vou decidir confiar no Senhor e vou me dedicar na minha leitura, no meu devocional, na oração, na comunhão. Isso é confiar em Deus. Confiar em Deus é isso. É entender que entre todas as prioridades existe uma prioridade máxima, que é aquela a qual Deus ordena. Se você só dedica o domingo à noite para o Senhor, você não está confiando em Deus. Você não tem nem dizer isso. Se você não tem vida de oração porque você tem muita coisa para fazer, você não está confiando em Deus. Se você não lê a sua Bíblia porque tem 1001 coisas para fazer, você não confia em Deus. Confiar em Deus é você entender essas coisas. É quando você se sentir fraco. É quando você estiver ansioso, quando você estiver incerto, você se lembrar: Deus é a minha força. E eu vou agora priorizar a minha prioridade máxima. Vou ter o meu tempo de oração, vou ter o meu tempo de leitura da palavra, eu vou servir ao Senhor, eu vou me dedicar na semana. Deus vai ser um Deus além do domingo à noite. Eu vou fazer Deus presente na minha vida, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado também. Isso é confiar em Deus. É assim que você aplica Deus, você aplica essas coisas em sua vida, é assim que você confia em Deus. E a terceira coisa, andar sobre as nossas alturas, é um convite para você viver uma vida de fé ativa, né? E também uma fé confiante, uma vida que reflete a alegria e a segurança que vem de saber que não importa o que enfrentamos, nós estamos na mão do Deus Todo-Poderoso. Amados, imagine como era para Abacuque dizer isso. Em meio a essas coisas ruins que aconteceriam, ele encontra força para superar esses tempos difíceis. Ele olha para a história, ele olha para o que Deus fez, ele olha para o que Deus operou, ele encontra força para dizer: o Senhor Deus ele continua guiando a história. Eu estou nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E por isso, meu irmão, você pode olhar para o que Deus fez no passado e confiar que Deus é o mesmo Deus de outrora e que fará novamente, fará hoje a mesma coisa que ele fez no passado. Ele é o mesmo Deus. Essa declaração, ele me faz andar em lugares altos, é uma declaração de que Deus irá o sustentar, mesmo quando você não tiver mais chão.
É uma declaração de segurança quando você não tiver segurança. É uma declaração de que Deus te sustenta quando você está caminhando no caminho ao qual Ele preparou para você. Eu não tenho mais chão, Deus. Mas você diz, pela fé eu vivo, pela fé eu venço, e pela fé eu triunfarei. Não pelo que eu vejo, pela fé, Senhor. Ele me fará andar nas minhas alturas, implica nisso. E é então que vem a segunda parte do versículo. A última parte do livro como um todo de Abacuque, né? E Abacuque coloca uma marcação musical que foi inspirada pelo Senhor. Se você observar aí, está entre parênteses na sua Bíblia, se eu não me engano, né? Mas mesmo que esteja em parênteses, certo? E é inspirado pelo Senhor. Deus inspirou isso aqui, é palavra de Deus. Assim como todos os outros versículos da Bíblia, aqui também é palavra de Deus. E ele diz, para o cantor mor sobre os meus instrumentos de corda. Aqui é um rodapé, como se fosse, mais inspirado. E ele, essa nota, certo? Indicava de que esse salmo seria cantado nos cultos do templo. Quando houvesse a liturgia, ele é um salmo que poderia ser cantado. E de diversas formas, em diversas paráfrases, essa nota ainda é cantada hoje. Nosso cenário não é um cenário de paz, não é um cenário de prosperidade, não é um cenário de liberdade. Nós estamos vivendo uma catástrofe. Nós estamos vendo coisas ruins acontecendo todos os santos dias. E Deus inspirou essa final, essa nota de rodapé para o cantor mor sobre os meus instrumentos de corda. É porque Deus deseja que o seu povo cante essas verdades nas circunstâncias mais difíceis. Foi por isso que Deus inspirou essa pequena parte. É para ensinar para mim e a você, dizendo, olha, nos momentos mais difíceis, ainda assim você pode cantar. Ainda assim você pode louvar. E Ele inspira isso aqui, nos ensinando que em nossas lutas, em nossas dores, nas circunstâncias mais horríveis que nós podemos imaginar, ainda assim podemos cantar ao Senhor. Meus irmãos, essa oração do capítulo 3 de Abacuque, como um todo, pertencia a uma coleção musical e fazia parte de uma tradição litúrgica do judaísmo. E dessa forma as gerações poderiam cantar essa oração e por meio dela expressar a sua própria necessidade de confiar em Deus. E durante todo esse tempo que eu passei aqui pregando sobre Abacuque, falando sobre se alegrar, falando sobre confiar, às vezes pode vir um pensamento intrusivo aí em sua cabeça, como esse aí, ó. Ah, pastor, para o senhor é fácil falar. A vida de pastor é boa demais. A vida de pastor é calmaria, porque o pastor ora, a oração do pastor tem mais poder. É por isso que as pessoas geralmente pedem a oração para o pastor, porque parece que o pastor tem o WhatsApp de Deus, né? Deus manda ali a resposta, né? O pastor não passa por lutas, o pastor não passa por dificuldades, né? Minha vida é um mar de rosas na cabeça de muitos. Mas, meu irmão, para mim não é fácil pregar Abacuque, desde o início, desde o capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 3, versículo 19. Não é fácil pregar Abacuque. Minha vida não é um mar de rosas. Eu tenho minhas lutas, eu enfrento minhas dificuldades. E para mim é difícil cantar, como no final do versículo 19. Eu tenho 2 filhos, certo? E uma grande dor que eu tenho até hoje, eu não diria uma dor, mas algo que sempre me incomoda e que me deixa muito triste, é não ter meu pai comigo, meu pai ter morrido, certo? E minha esposa sabe muito bem disso, certo? Sempre que eu vou conversar com ela, eu falo, meu pai sempre me ensinou princípios, sempre me ensinou a ser homem, é nele que eu me inspiro a ser um homem, marido, pai, é ele que é minha inspiração. E ele sempre sonhou em ter netos, sempre sonhou, teve 3 filhos, sempre sonhou em ter netos, nunca conheceu nenhum. Quando ele morreu não tinha nenhum.
hoje. Minha irmã tem 2 filhos, eu tenho 2 filhos, e minha outra irmã menor tem mais um filho. E eu saber que ele não está aqui para curtir os seus filhos. É eu olhar e tipo, está aqui, algo que ele sempre sonhou. E ele não tem. Será que é difícil passar por isso com Abacuque? Você acha que é fácil passar por isso e passar e acreditar como Abacuque e se alegrar? Será que é fácil isso? E eu estou falando um aspecto, tem muitos outros aspectos que, assim como vocês, eu também tenho as minhas lutas. Minha vida não é uma calmaria, não é um mar de rosas, e Abacuque me ensina isso. Abacuque vai me inspirar a confiar em Deus. Eu não tenho a vida financeira que eu sempre quis. Meu carro já está mais de 1 ano aí que eu preciso fazer um bocado de coisa e eu não tenho condições. A minha família não é do jeito como eu queria. Às vezes a família do pastor é a ideal, mas só Deus sabe as lutas que nós passamos. Aqui na igreja eu não faço aquilo que eu gostaria de fazer. Eu queria ter 3 igual a mim para fazer tanto de coisa que eu queria fazer, mas eu não posso. Eu tenho as minhas limitações. Então constantemente eu estou insatisfeito comigo mesmo também. Eu estou insatisfeito com o que eu preciso fazer e o que eu não faço. Mas Abacuque me ajudou a pastorear o meu próprio coração. Abacuque me ajudou a trabalhar isso no meu coração e dizer: confie em Deus. Descansa na soberania de Deus. E se isso me ajudou a pastorear o meu próprio coração, eu creio que também é uma maneira que você também pode encontrar o pastoreio para o seu coração. Nas circunstâncias mais difíceis, nós podemos confiar em Deus. Nós podemos nos alegrar no Senhor. Nós podemos encontrar a alegria, a força, a segurança, quando nós olhamos para o Deus da Bíblia. Quando nós olhamos para tudo aquilo que Ele fez e que Ele ainda pode fazer. O livro de Abacuque, ele me ensinou muitas lições. E eu quero compartilhar com vocês algumas lições gerais aqui de Abacuque. Primeira lição de Abacuque é uma lição estarrecedora. E que lição estarrecedora é essa? Deus julga o seu próprio povo. Deus disciplina o seu próprio povo. Isso não é pregado em muitas igrejas hoje, certo? Muitas churches da vida não pregam isso. Mas essa é uma lição importantíssima, é uma verdade preciosa. Deus julga o seu próprio povo. Deus é santo, Deus é justo. Ele não faz vista grossa para o pecado de ninguém. O seu pecado, meu irmão, é tão ofensivo a Ele como o pecado de um descrente. Aquilo que o homem plantar, isso vai cefar. É uma verdade bíblica. Deus julga o seu próprio povo. Ah, pastor, mas aí é Abacuque, é Antigo Testamento. Mas olha só, ele começa o seu juízo exatamente pela sua casa. 1 Pedro 4:17, eu coloquei aqui para você ler comigo. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Esse primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Ele começa por nós. Ele começa a sua disciplina, é por nós mesmos, é para a sua casa, é para os seus, são os seus filhos. Deus julga o seu povo. Deus disciplina o seu povo. Então, muitas das vezes, a maior parte das vezes, quando nós passamos por momentos difíceis, por dificuldades, são apenas consequências dos nossos próprios pecados. São apenas consequências do que plantamos lá atrás. E chegou a hora de colhermos. Chegou a hora de enfrentarmos o castigo de Deus. A segunda lição de Abacuque é uma lição, eu chamei de lição gloriosa. A história tem um rumo. A história não é cíclica. Ela não gira em círculos. A história não está caminhando para um caos. A história não é indo para o fundo do poço. A história está caminhando, a história ela é linear, ela caminha retamente para uma consumação gloriosa
da vitória certa do Senhor e do seu povo. É uma lição gloriosa isso. Saber que toda a história está sendo trilhada, toda a história, os corredores da história o levam não para um caos. A história está nos levando para a consumação da glória de Deus. A história tem um rumo. Nós estamos caminhando para a consumação do nosso Deus. E a terceira lição é uma lição que eu chamei de lição espiritual. O justo viverá pela fé. Capítulo 2, versículo 4 de Abacuque. Ainda que tudo ao nosso redor se transtorne, vire um caos. Ainda que o mundo se levante com fúria contra nós, contra mim, contra você. Ainda que nos faltem recursos para nós vivermos dignamente. Abacuque nos dá uma lição espiritual. O justo viverá pela fé. Nós podemos confiar em Deus. Nós devemos permanecer inabaláveis com o Senhor. Nós devemos permanecer firmes na caminhada com Deus. Como eu já disse, é pela fé que vivemos, é pela fé que vencemos e é pela fé que triunfamos. Não é pelo que vemos, é pelo que cremos. E por último, uma lição final: a alegria de crer. Abacuque termina o seu livro exclamando com todas as forças de sua alma, cantando do fundo do seu coração. E ele pode exaltar, cantar com alegria: o Senhor é a minha força, Deus é a minha força. E cantar de alegria. A fé te toma pela mão e te carrega pelos corredores da dúvida e da angústia e te leva à sala do trono, onde o soberano Senhor governa todas as coisas. As circunstâncias podem permanecer as mesmas. Os problemas não podem ser apresentados em nenhuma solução para esses problemas. Os problemas que você pode apresentar para Deus podem permanecer os mesmos. Mas a sua perspectiva tem que ser de crer. A alegria de crer. A perspectiva transformada. E para nós encerrarmos Abacuque, meus irmãos, eu quero fazer uma reflexão final. Assim como Abacuque, o quão diferente eu estou agora comparado ao início? Abacuque, capítulo 1, versículo 1, é um. Abacuque 3, 19, é outro Abacuque. E nesses 3 meses aqui, ouvindo sobre Abacuque, o quanto você foi transformado pelo Senhor? O que há de diferente de você há 3 meses atrás e você agora? Nada. Nada mudou. Abacuque ouviu a palavra de Deus e ele disse que ele foi transformado. Capítulo 3, versículo 1, você vai ver isso. Ele vai dizer: olha, Senhor, capítulo 3, versículo 1 não, perdão, versículo 16. Ouvindo eu, meu ventre se comoveu, a tua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Abacuque foi transformado por aquilo que ele escutou a palavra de Deus. E você não mudou nada? Em 3 meses? O que foi que você escutou nesses 3 meses? A palavra de Deus? Porque se você escutou a palavra de Deus, a mensagem de Deus através dessas pregações, deve te fazer tomar uma decisão. Esses 3 meses pregando Abacuque é para que você tome uma decisão: crer ou não crer, aceitar ou rejeitar, confiar ou desacreditar. Ou você continua a sua vida de mornidão espiritual, de descrença no poder de Deus, vivendo pela sua própria força, vivendo seus próprios planos, ou você vive uma vida de fé, uma vida de fervor, uma vida de intensidade,
uma vida de transformação, uma vida de fé. Ninguém fica isento. Nenhum de vocês estão isentos a isso. Nenhum de nós estamos isentos a isso. Todos nós enfrentaremos o juízo de Deus por aquilo que escutamos. Nós seremos julgados pelo que escutamos. Nós seremos julgados por aquilo que fazemos, que decidimos. Assim como um descrente, aquele que não crê em Cristo Jesus, ele vai ter que decidir se ele vai enfrentar a morte sozinho, confiando em suas próprias obras, ou se ele vai enfrentar a morte com o Senhor Jesus Cristo, confiando nas obras de Jesus Cristo apenas. E eu coloco aí, você será julgado por suas boas ações, pelo padrão perfeito de Deus, santo e justo, ou você será julgado pela obra perfeita de Jesus Cristo na cruz. Ninguém se isenta disso. Ou as suas obras enfrentarão o padrão perfeito de Deus, ou as obras de Cristo enfrentarão por você o padrão perfeito de Deus. E no tribunal de Cristo, sua vida, você que já entregou sua vida a Cristo, sua vida será examinada. E como você seguiu a sua vida, será julgado pelo Senhor também. Nós enfrentaremos, nós seremos julgados, semana após semana. A palavra de Deus dizendo, você tem que mudar, você tem que mudar a sua vida, você tem que mudar de atitude. Está errado. Quando você chegar diante de Deus, qual será a sua resposta? O pastor estava pregando, mas eu nem escutei, estava preocupado com outras coisas. É porque ele pregou, eu já sabia. É porque eu não gosto da maneira como ele estava pregando. O que você vai dizer para Deus? Quando Deus disser, olha, semana após semana, você estava escutando a minha voz, lhe ordenando a uma mudança, a uma vida de fé, a uma vida transformada. E o que você fez com isso? A mensagem, meus irmãos, do Evangelho de Jesus deve levar todos aqui a uma decisão. Confiança no Senhor. Confiança no Senhor para a salvação e confiança no Senhor para enfrentar o tribunal de Cristo. Confiar de que Deus nos deu as ordenanças para que possamos guiar nossas vidas, conduzir nossas vidas, para que possamos chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu fiz tudo aquilo que o Senhor me ordenou. Senhor, eu entreguei minha vida, eu fiz tudo o que eu pude, Senhor, com as minhas imperfeições, com as minhas limitações, mas eu busquei de todo o meu coração te agradar, Senhor. Ou você pode chegar diante de Deus e dizer, Senhor, está complicado, né, Deus? O Senhor sabe como é, o Senhor entende. Tinha tanta coisa para fazer, Deus. Mas porque Deus, aquele pastor, é porque o Senhor não conhecia ele. Aquela igreja, meu Deus do céu, pastor, se o Senhor conhecesse aquela igreja, o Senhor ia me entender. Aquele irmão, pastor, não dá, não me entra. É isso que você vai apresentar para Deus? É isso que impede a sua transformação, a sua mudança de atitude? São essas coisas? Se for isso, irmão, nós estamos nos passando por tolos. Nós estamos nos passando por insensatos. Nós estamos nos passando, mesmo crentes, estamos nos passando por descrentes. Nós devemos confiar no Senhor, toda a nossa vida, todas as nossas obras, tudo aquilo que fazemos para Ele. E concluindo, a mensagem de Abacuque, a mensagem central de Abacuque, lembrar com você, a fé que louva na adversidade, ela é atemporal e é profundamente relevante para nós hoje, porque todos nós enfrentamos nossos próprios vales de incerteza e de temores. E a mensagem de Abacuque é para você que enfrenta os seus vales de temores, de dúvidas, dizendo, a sua fé deve louvar a Deus nessas adversidades.
Nós concluímos hoje a nossa jornada pelo livro de Abacuque, uma jornada que nos levou das profundezas da dúvida e do medo até o ponto alto da fé e da confiança em Deus. E ao nos despedirmos aqui de Abacuque, eu convido a cada um de vocês a levar consigo a lembrança de que a alegria do Senhor é a nossa força. Independentemente do que esteja acontecendo em sua vida, você pode escolher confiar em Deus. Independente do que esteja acontecendo, você pode encontrar a alegria em Deus. Você pode encontrar a alegria nele. Você pode descansar na certeza de que Deus é soberano. Não importa o que você enfrente. Não importa a luta que esteja por vir. Deus é soberano. Você não está sozinho. Olha que bênção. E você pode dizer como Abacuque 3,19: Deus é a minha força. Deus é a minha fortaleza. O Senhor Deus é a sua força. Amém? Amado Deus, Pai bondoso, obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos concede de reflexão, de exposição a Deus. Desde quando começamos Abacuque até hoje, o Senhor Deus tem consolado os nossos corações. E a minha oração, Deus, é que muita coisa tenha mudado na vida do teu povo. Não permita, Deus, que nenhum aqui saia dessa exposição de Abacuque da mesma maneira. Que todos nós saiamos transformados. Que possamos ter aprendido algo. Que possamos ter mudado alguma coisa. Que o teu Santo Espírito possa ter trabalhado alguma coisa, por mínimo que seja, mas que não sejamos mais os mesmos, porque a tua palavra foi pregada, e a tua palavra deve gerar transformação na vida do teu povo. Nos tira, Senhor, dessa dormência espiritual.